Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. À medida que você for achando o texto bíblico, nos colocar de pé, em reverência à palavra, Mateus 25, versículo 1, parábola das 10 virgens. Amém? Se alguém sem Bíblia aí perto, ajude seu irmão, sua irmã. E aqueles que puderem ficar de pé para a leitura da palavra, faremos isso então. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz então o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Pode sentar. Estar pronto. Estar pronto. Às vezes a gente... Há uma expressão aqui na parábola de Jesus de apercebidos, né? Chega a hora, a gente vai fazendo coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não tem muito hábito de pensar lá na frente, pensar nas coisas adiante. E a obediência, ela requer de nós exatamente o não entender. O interessante é que, para que você seja uma pessoa obediente, não exige de você um entendimento, exige simplesmente o cumprimento. Jesus ele fala isso, olha, Tiago, a carta de Tiago, várias vezes, João fala sobre isso. Sois meus discípulos se fizerem aquilo que eu vos mando. És meus amigos se obedeceis aos meus mandamentos. Quer saber, quer mostrar para mim que você me ama? Obedeça a palavra. Quer mostrar que você me ama? Sirva ao Senhor. Quer mostrar que você me ama? Pratique. Tiago ele vai falar: olha, a gente não pode ser apenas ouvintes, a gente tem que ser ouvinte praticante, porque se a gente não pratica aquilo que a gente ouve, está ficando de lado. E Jesus conta essa parábola aqui que se divide, são 10 virgens, e se divide aqui em 2 grupos. E aqui vai falar dos nécios, daqueles que são imprudentes e daqueles que são prudentes. E o prudente é aquele que se prepara, o prudente é aquele que pensa: eu tenho um objetivo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então o prudente ele tem essas características, que é o que a gente vai pensar aqui um pouco nessa noite. E o nécio não, o nécio, percebam que estavam todos juntos, percebam que todas elas estavam no mesmo lugar, percebam que todas elas só foram para ali porque elas foram convidadas. Perceba que elas só estavam ali porque tinha um objetivo. Todas elas tinham um objetivo. Havia outras virgens na região, óbvio que sim, mas só aquelas 10 eram as noivas. Mas dessas 10, apenas 5 resolveram pensar em tudo. E as outras 5, deixa para lá. Vamos vivendo a vida, vamos fazendo as coisas, vamos curtindo.
tudo tão bom e a gente vai vivendo. Só que essa parábola, ela fala exatamente sobre estar pronto, sobre perseverança. Essa palavra fala sobre estar preparado para o dia e a hora. E o último versículo, versículo 13, você não sabe o dia e a hora. Então qual é o dia de se preparar? É hoje. O autor aos Hebreus, ele fala isso, olha, o dia de você entregar o teu coração é o dia que se chama hoje. Por quê? O amanhã a gente não tem certeza de nada. Aquilo que você fez ontem, Senhor, a minha vida até ontem ou até hoje, ainda há pouco, era assim, mas a partir de agora a minha vida é diferente. E eu quero destacar 3 coisas muito importantes que a Bíblia nos ensina a como sermos prudentes. E é interessante, a gente tem estudado na escola bíblica sobre a mente, e é um assunto que vale para a vida inteira. Eu repito isso aqui várias vezes, né? Nem todo mundo participa das aulas da escola bíblica, mas são lições que falam sobre como a gente usar a mente, sobre você tem que ter o domínio da tua mente. Você não pode entregar a tua mente para ficar cativo aos outros, né? Para que você seja influenciado, seja pela mídia, seja pelas redes sociais, seja pelo que for. Você tem que ter o domínio da tua mente, e Jesus Cristo é aquele que consegue, sabe, fazer com que a nossa mente esteja preparada, vacinada para determinadas coisas. E quando a gente para ler a Bíblia como realmente sendo, como o Juvenal falou na escola bíblica, é uma carta para mim, um ensinamento para mim, algo que fala comigo, algo que diz ao meu coração, isso muda completamente a maneira da gente olhar a Bíblia. E a gente precisa olhar dessa maneira, e a Bíblia nos ensina. Porque, queridos, o dia vai chegar. Esse dia vai chegar, o dia do juízo vai chegar. E aí a gente fica pensando assim, poxa, mas a vida de crente tem tantos problemas. Eu já vi gente reclamando, poxa, eu quero tanto, já cansei de tanto pedir. E aí você pergunta, quantas vezes por dia você ora e você pede por isso que você quer? Ah, de vez em quando eu oro. Ou então faz igual, né? Alguns falam, eu oro todo dia. Já orou hoje? Não. Já orou ontem? E também não. E anteontem? Também não. Então não é todo dia. O Salmo 73, né, ele fala muito sobre você não ficar se espelhando no desenvolvimento do outro. Você tem que ser o teu próprio parâmetro. É você com Deus, é aquilo que você foi até ontem e que você precisa melhorar, que você tem que melhorar. Porque assim como essas virgens, você tem um objetivo. Você tem algo para fazer aqui na terra. Deus tem um chamado, um ministério para a tua vida. Amém. Deus tem algo para você, não importa o momento, não importa a situação, o importante é que você esteja preparado para qualquer momento. E como se prepara para qualquer momento? Em todo momento. Você só está preparado para qualquer momento se em todo momento você se preparar. Vai ter Olimpíadas daqui a 2 anos. Não é isso? Aliás, ano que vem já, né? A gente já mudou de ano. A gente já está em 2019, 2020 tem Olimpíadas. Aí você imagina um atleta que quer participar da Olimpíada, não adianta muito, querido, ele começar a se preparar agora, resolvi que eu vou participar da Olimpíada. Tem que vir se preparando, querido, tem que vir participando de competições, tem que se inscrever em federações, tem que vir ao longo de uma trajetória, para até você chegar lá e alcançar, né, conseguir a classificação de poder participar daquilo. Não é uma coisa que na véspera, resolvi, eu vou participar da Olimpíada. Vai lá, vai passar vergonha. Porque a preparação, ela determina o sucesso. Amém. E a gente se espelha muito no outro, porque a gente vê o sucesso, a gente vê os benefícios, mas a gente não sabe quanto cada um está lutando, as dificuldades que cada um enfrenta para alcançar aqueles benefícios. E aqui essas 10 virgens aqui, divididas em 2 blocos, entre nécias e prudentes, as nécias simplesmente não estavam se preocupando com nada. Elas achavam que, sabe, a qualquer momento eu resolvo, a qualquer momento eu faço. Quando eu escutar a trombeta, então eu me preocupo
como se intimidade com Deus se alcançasse de uma hora para outra, como se comprometimento com o Senhor se alcançasse de uma hora para outra. Tem que ter um dia a dia. E a primeira coisa que a gente vai ver exatamente nessa questão de como ser prudente, porque não adianta a gente ficar se espelhando nos nécios, não adianta a gente ficar se espelhando em quem é imprudente, não adianta a gente ficar se espelhando, a gente ficar se mirando no derrotado, não adianta a gente querer exemplo, a gente querer ficar falando da vida do derrotado. A gente tem que tentar se espelhar nos vitoriosos, em quem está sendo vitorioso, como eu posso ser, como eu posso alcançar, como isso pode ser realidade na minha vida. Esse tem que ser o nosso pensamento. Ficar falando dos outros, ficar falando da vida de não sei quem, de não sei o que lá. E tem gente que adora por inveja e ciúme. A pessoa não gosta que diga isso, mas é inveja e ciúme, adora ficar falando mal, porque fulano alcança a vitória, porque fulano fez não sei o que, porque fulano está não sei o que lá, porque fulano, na vida de fulano está acontecendo isso, e que não sei o que está fazendo. É inveja e ciúme. A Bíblia diz que esses são sentimentos que não podem fazer parte da nossa vida. Deus tem a tua vitória, Deus tem, sabe, a tua luta, você tem a tua cruz. E a primeira coisa que a gente aprende para ser prudente é exatamente isso: praticar a palavra, sabe, viver a palavra no dia a dia, ser um ouvinte praticante. É isso que Tiago fala no seu Evangelho. A gente precisa ouvir e praticar. Se vocês pensarem, depois você lê o livro de Atos, por exemplo, os Evangelhos também, você vai ver pessoas judeus que se convertem a Jesus. Jesus vem, se tem homens como Nicodemos, como Zaqueu, Mateus, que era como Zaqueu também, era um publicano. Você hoje, não sei quantos aqui de repente não tomaram a decisão ainda de seguir a Jesus, mas você hoje, você tem uma opção, você fala: eu quero seguir a Jesus. E aí o que você faz? Você procura uma igreja e lá você começa a participar, da escola bíblica, você começa a participar dos cultos, das atividades, dos eventos, né? E você começa a participar. Agora eu te pergunto, na época de Jesus, quem se convertia a Jesus fazia o quê? Quem dizia que queria seguir Jesus fazia o quê? O cara que era judeu, que estava no Sinédrio, que estava lá frequentando as sinagogas, que trabalhava na sinagoga, que era judeu desde pequeno, se converteu a Jesus, ele faz o quê? Que igreja ele ia procurar? Que lugar ele ia procurar para adorar? Qual é o evento de igreja que ele ia começar a frequentar a atividade? Começava por aqui. As coisas tinham que estar determinadas aqui. A palavra de Jesus, ela precisava penetrar fundo e ficar guardada. Eu não podia jogar fora como um alimento que eu como e algumas horas ele vai embora. A palavra de Jesus Cristo, ela não pode ser isso. A palavra de Jesus não pode ser esse tipo de realidade, de coisa que entra na minha vida e vai embora. E amanhã eu sou uma pessoa em que a palavra de Deus já não tem mais a morada que teve no dia que eu ouvi a palavra e achei bonito. A gente tem que ser praticante. Para que a gente se torne alguém prudente, a gente precisa sair da força do desejo e entrar na força do caráter, porque é isso que a Bíblia ensina. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade às vezes de entender a palavra ou de viver uma vida no Evangelho e às vezes prefere outras religiões, outras coisas que são mais fáceis de seguir? Porque a Bíblia, ela trabalha o caráter, uma mudança de caráter. Zaqueu era baixinho, estava multidão. Aí ele falou assim: vou ver Jesus. É tipo Abel assim. Aí ele queria ver Jesus. Como é que ele ia conseguir ver Jesus? Montão de Carlão lá, montão de Márcio, montão de Juvenal, montão de Pastor Leandro, alto assim igual eu, montão de Jorge, tudo bonito, forte na frente. Aí ficava ele lá assim, né? Era o Ronaldinho da vida. Quero ver Jesus. Subiu na árvore. Querido, Jesus lá no meio da multidão, a multidão seguindo, apertando.
Jesus viu o esforço de Zaqueu. Deus mostrou para Jesus o esforço de Zaqueu. E aí Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. E aí quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu tinha preparado um banquete, Zaqueu tinha feito uma festança, Zaqueu tinha preparado as melhores comidas, o melhor lugar para dormir, sabe? Os melhores, Zaqueu quis dar tudo do melhor para Jesus. E aí ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, olha, eu não estou gostando da vida que eu estou levando. Essa vida que eu estou levando não dá, porque o publicano, Zaqueu quem era? Era um publicano, é aquele que cobrava imposto para o judaísmo, só que os publicanos eram vistos, né? Mateus também era um outro que era assim, eles cobravam o imposto e mais alguma coisa. Era tipo um partido que existe aí, né? Que durante muitos anos governou um país aí isolado lá no mundo, que era assim, que cobrava os impostos e mais alguma coisa, né? Tinha que ter uns 5% de não sei o que, né? 1% de verba de não sei para onde. Então o publicano era um ser assim, era um político assim. E aí aquilo mexia com Zaqueu, porque ele fazia isso o quê? Com o pobre. Aquilo foi incomodando o coração de Zaqueu. E ele chegou para Jesus e falou assim: eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Cara, mas aí você lê a Bíblia, depois você pesquisa essa passagem de Zaqueu. Jesus não cobrou nada dele. Jesus não chegou para ele acusando: olha, Zaqueu, eu conheço você é um cara que rouba, você é um cara. Não. Zaqueu simplesmente chegou diante de Jesus na simplicidade dele. Era um homem rico, mas da simplicidade do coração que eu estou falando, sabe? Naquela humildade do coração, ele simplesmente despejou o coração para Jesus. Senhor, metade dos meus bens eu vou pegar e vou dar aos pobres. E aquelas pessoas que eu defraudei, pessoas que precisavam, eu vou dar 4 vezes aquilo que eu tirei. Em momento nenhum você vai ver Jesus na Bíblia indo lá depois: Zaqueu, vim aqui para saber, vem cá, deu mesmo, entregou, me mostra o teu extrato bancário. Era Zaqueu e Deus. Zaqueu precisava, para aliviar o seu coração e viver a sua vida. Qual igreja que Zaqueu frequentou? Nenhuma. A gente precisa ter a mente transformada por Jesus Cristo, ao ponto de as nossas atitudes, as nossas práticas estarem sempre de acordo com Jesus. E aquilo que não está de acordo, mesmo que eu não saiba, mas o próprio Espírito Santo começa a me mostrar, ou pelo menos o Espírito Santo acende aquela luz amarela, sabe, aquela luz de alerta, aquela luz que tem alguma coisa que está estranha. E aí eu vou, como? Eu vou perguntar a alguém, eu vou consultar a Bíblia, eu vou procurar alguém que é mais experiente. É por isso que eu gosto do trabalho em célula, porque o trabalho em célula é isso: você está um pouquinho à frente de outras pessoas, e aquelas pessoas que estão lá atrás, elas vão até você e perguntando coisas que você já passou. Zaqueu fez isso, e a primeira coisa para a gente ser prudente, para a gente saber que naquele dia, quando Jesus voltar, ou quando a nossa vida chegar ao fim, eu já estou preparado. Eu já sou lá. E entenda bem o seguinte, querido, preste atenção no versículo 3, versículo 4. As prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite. Além. Você precisa, querido, como cristão, a vida da prática, a vida de praticar, a vida de, sabe, de colocar todo dia teu coração ali aos pés de Jesus Cristo, a tua vida de todo dia, ler um versículo, meditar, ler um versículo 3 vezes, sabe? Se você é uma pessoa que tem déficit de atenção, tipo eu assim, pega o mesmo versículo ou o mesmo trecho da Bíblia, passa uma semana inteira lendo aquele mesmo trecho, até aquilo começar a fazer sentido, até você entender a pontuação, porque tem isso também. Às vezes na primeira vez que a gente lê, a gente não entende a pontuação, e entender a pontuação pode mudar o sentido daquele texto. Então, dedique-se àquele texto, passa uma semana inteira só com aquele trecho, só com aquela parte da palavra, meditando até que aquilo vai entrando
senão, querido, você vai se tornar como Onésio. O dia vai chegar, a hora vai chegar, e aí vai ficar igual barata tonta. E agora? Não adianta pedir do outro. E ainda falar mal, aí tem gente que ainda fala, poxa, o fulano é crente, hein? Né? Aqui, se fosse nas igrejas de hoje, essas nécias iam sair daqui e já botar logo no Facebook, né? Eu queria um azeite, pedi um azeitezinho para aqueles crentes, cambada de crente safado, crente não presta. Eu pedi um azeite, custava me dar um pouquinho do azeite. Crente malvado, escambada de crente que não ajuda o outro. Aí já botava lá no Facebook, botava em vídeo, espalhava, até pagava para poder divulgar no Facebook. Pedi um azeitezinho pro crente, o crente não deu azeite. Que crente ruim. Só que ela já era para ter chegado ali com a lâmpada e com azeite. Não adiantava a lâmpada, querido, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você gostar, não adianta você estar com o recipiente, não adianta ir em volta estar com alguma coisa, tem que estar preenchido. E o que preenche a nossa vida, querido, é oração e leitura da Bíblia, é meditação. Essa semana saiu uma reportagem que a ciência descobriu que a meditação ajuda a viver bem. Né? Quantos viram essa reportagem? Deu em vários jornais, está lá né? Que a meditação ajuda. Eu falei, meu Deus do céu, Josué já falava isso. Há 2000 anos atrás, Josué já falou, Deus falou para Josué, medita na palavra de noite. É meditar, querido. E meditar na palavra não é sair lendo, correndo, não, é você parar, fazer o teu quarto de escuta, que sejam 7 minutos diários, 7 minutinhos. Parece que até que é muito, mas se você prestar atenção, é a metade do intervalo de um jogo de futebol. O intervalo do primeiro tempo, do segundo tempo, tem 15 minutos. Você pode dedicar 7 minutos a Deus e não perder o jogo de futebol. 7 minutos diários são suficientes para você abastecer a tua lâmpada com azeite. E meditar é meditar mesmo. É ler a palavra, fechar os teus olhos, respirar fundo, deixar a palavra trabalhar no teu coração. Porque não adianta quando Jesus vier, começar a sair correndo e pedir, me presta um pouquinho de unção aí, me dá um pouquinho de bênção aí, me dá um pouquinho de Jesus aí, me ensina rapidinho, eu quero aprender, me ensina rápido, eu quero aprender como ser crente. Não é assim. Primeira coisa para você se tornar prudente, você está preparado para o dia da vida do Senhor Jesus, praticar, viver a vida de prática, de oração e leitura da palavra. Segunda coisa que a gente precisa aprender, Salmo 118. A gente não vai ler o Salmo 118 todo agora, mas eu convido você a fazer essa leitura antes de você dormir hoje. Faça a leitura de todo o Salmo 118. Mas o Salmo 118, ele vai falar várias vezes que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, o que significa isso? Tem muita gente passando por dificuldades na vida, querido, e dizendo que Deus é ruim. Tem muita gente passando por situações na vida, de momentos difíceis, e dizendo que Deus é ruim. Sexta-feira eu estava num centro de quimioterapia e eu vejo um monte de gente doente que não é crente. Então não pense que doença só dá porque você é crente. Deus foi ruim contigo. Está no mundo, querido. Perder pessoas, a gente já deveria nascer. O problema é que a gente é criado com eufemismos, né? Não, a pessoa não morreu não, a pessoa foi descansar. A gente tem uma dificuldade tremenda para você dar uma notícia para alguém de que alguém próximo morreu. A gente não é acostumado e não é criado desde pequeno a lidar com essa realidade, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Você não tem certeza de ganhar emprego, você não tem certeza se vai ser promovido, você não tem certeza se você vai trocar de carro, você não tem certeza se você vai acordar amanhã. Mas uma coisa você sabe, sendo hoje, amanhã, daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Mas uma hora, a hora vai chegar. A gente quer sempre que fique para depois, né? É sempre aquela coisa assim, Senhor, deixa eu ajeitar aqui.
É óbvio que ninguém quer morrer. Jesus, quando viu que a coisa estava apertando muito, Jesus chorou lágrimas de sangue e disse: Deus, se possível, passe de mim esse cálice, porque era um peso muito grande. Jesus chegou diante de Lázaro, que tinha morrido. O que Jesus fez? Chorou. Mas é a única certeza que a gente tem. E Jesus conta uma parábola, porque chegou um jovem um dia diante de Jesus, interrompeu Jesus e falou: Senhor, eu ordeno que o Senhor fale lá com o meu irmão que precisa repartir os bens. Aí Jesus falou assim: quem me constituiu o juiz na tua vida? Ele me colocou como juiz, agora eu que sou juiz tenho que determinar que divida bem, que não divida. Aí Jesus vai e conta uma outra parábola que a gente vai mais para frente meditar sobre ela, que fala de um homem, né, que começou a prosperar muito grande, começou a prosperar muito, e a sua colheita foi tão grande que não cabia no celeiro. Aí ele pensou: vou fazer um celeiro maior, vou aumentar o celeiro, vou fazer o celeiro maior. E aí, ao invés de ele fazer como a Juliana cantou aqui, né, porque está batido a minha alma, ele chegou e disse o contrário. Ele falou assim: ó, minha alma está farta, meu celeiro está farto, agora eu ganhei muita coisa, eu estou bem, vou comer, vou beber e divirta-se. Aí naquela noite Deus apareceu para ele. Sabe como é que Deus chamou ele? Louco. Essa noite pedirão a tua alma, e o que você tenha juntado, para quem será? A preocupação que a gente tem, querido, não tem problema nenhum você ter, já falei isso aqui outras vezes, não tem problema nenhum você querer conquistar, ter coisas. Faça como essas virgens aqui, faça o além. Não tem problema nenhum em você cuidar, se preocupar, e você pedir a Deus, e você trabalhar mais, e você se esforçar, não tem problema nenhum nisso. Mas entenda o seguinte, querido, não adianta só fazer isso, faça além. Faça além. Esse além aqui é fundamental para o dia e a hora chegar e você está preparado. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: ó, você tem que estar preparado. Agora fala para ele assim: entenda que o Senhor é bom. A gente precisa meditar nisso. O Senhor é bom. Pode estar acontecendo alguma coisa de muito ruim na minha vida. Pode estar passando por uma situação muito complicada. Senhor, eu não queria estar passando por isso. Senhor, eu não queria estar num centro de quimioterapia, esperando 5 horas para poder acabar uma sessão. Senhor, eu não queria estar, eu queria estar em outra situação agora, nesse momento, na sexta-feira. Mas a gente precisa entender: o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, sabe por quê? Tudo aqui na vida é passageiro, mas Deus, Ele é eterno. A minha alma, a tua alma é eterna. E não adianta fugir de Deus, não adianta querer outras religiões, não adianta querer fugir do Senhor, porque todo mundo passa por situações semelhantes e até piores. Sabe por quê? Porque quando você está aqui, você tem alimentado a tua esperança. Fé é a esperança daquilo que você não tem certeza, que você não está vendo, mas que você acredita que vai ver. Essas prudentes aqui, por que quando o noivo chegou, elas puderam entrar? Porque elas sabiam assim: eu não sei o dia nem a hora, mas a hora que chegar, eu já estou preparado, porque eu tenho a lâmpada, mas além da lâmpada, eu tenho azeite. Faça além. E a terceira coisa que a gente precisa ter: mudança na nossa mente. Você só consegue praticar, e aí eu quero fechar com isso, por quê? Porque você só consegue fazer com que a vida de cristão se torne uma prática na tua vida, né? Se torne algo prático de oração e leitura bíblica. Você só consegue entender que Deus realmente é bom, mesmo nas situações difíceis que você está passando, quando você começa a transformar a tua mente. Romanos capítulo 12 vai falar uma palavra aqui que no português a gente não consegue entender direito. São duas coisas aqui que às vezes no português não deixa muito claro isso. 12, versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional a Deus é você entregar o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, a prática da tua vida, separação, né? Santidade fala de separação, de dedicação, de ter algo entregue a Deus, e você entender que aquilo que você está fazendo, Deus está se agradando disso, amém? Então até aqui, amém. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então as duas palavrinhas que às vezes fica difícil trazer o entendimento é esse conformar e transformar. Porque conformar significa assumir a forma, significa ser igual, significa ir fazendo as mesmas coisas. Salmo capítulo 1, o que o Salmo 1 fala? Olha, não se assenta na roda dos escarnecedores, cuidado com o que você conversa, cuidado do lugar que você frequenta, cuidado com as coisas que você está inserido dia a dia, porque isso começa a permear a tua mente, isso começa a contaminar a tua mente. Você quer uma mudança de mente, querido? Mude os ambientes, mude as suas conversas, mude o local onde você está. Então conformar é isso, é se tornar igual, é se amoldar. Toda vez que você lê esse versículo 2 aqui, lembre-se da gelatina. A gelatina, você coloca num recipiente em formato de estrela, o que você tem? Uma gelatina de estrela. Você bota a gelatina num formato de cavalo marinho, você vai ter uma gelatina cavalo marinho. Você bota num copo de café, vai ter uma gelatina em formato de copo de café. Onde você colocar, a forma que você colocar a gelatina, ela vai se conformar, ela vai assumir a forma da forma. Isso é conformar, assumir a forma. Então, cuidado onde você está ficando, cuidado onde você gasta a maior parte do seu tempo, cuidado onde você está colocando a sua alma, cuidado onde você está dedicando a sua mente. Cuidado, para que você não comece a se conformar e daqui a pouco você comece a achar que tudo aquilo que está acontecendo é normal, é até aceitável. Quer saber uma coisa? Está até bom aqui. Conformar. E a segunda coisa é o transformar, que no grego aqui é o metanoia. E o metanoia é mais do que você trocar de roupa. Trocar de roupa não é fazer metanoia. Metanoia é uma mudança mais complexa. Metanoia é uma mudança mais geral. A metanoia é uma mudança completa. A metanoia é uma mudança de tudo. A metanoia é uma transformação completa. E como você faz isso? Filipenses capítulo 4. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pastor, como eu consigo fazer com que minha mente seja uma mente que seja positiva? Como eu consigo fazer com que a mente seja uma mente que se prepare para receber a Deus, que se encha do Espírito Santo? Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. Presta atenção, às vezes você olha um negócio, isso é verdadeiro? É verdadeiro. Isso é respeitável? É muito respeitável. Fazer isso aqui é respeitável. É amável? É amável. Não, isso aqui, ser assim é ser amável. Mas aí de repente você fala: será que é de boa fama? Será que isso traz alguma virtude? O que isso vai melhorar na minha vida? O que isso vai trazer de bom na minha vida? Nada. Então eu não quero. Amém. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, aí sim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filtra, querido. Filtra. Deus te deu um cérebro. O ser humano, que ele é o único animal na face da terra com capacidade de filtrar, com capacidade de filtrar as coisas. Filtra. E
Isso é puro, é verdadeiro, é amável, é respeitável, é de boa fama, vai trazer alguma virtude, vai ser bom para mim, então beleza. Porque às vezes tem certas coisas, é igual trair a esposa, né? Amável, é amável. Agora, é de boa fama? Vai trazer virtude para você? Então, pode ser bom para todo mundo do teu ambiente de trabalho, para toda a sua repartição ali no trabalho, para todos aqueles com quem você convive, mas não é bom para você. Não pode ser bom para você. Filtra. A gente pode filtrar. Isso é prudência. Quando você começa a filtrar as coisas, sabe, a pensar mais antes de fazer as coisas, a meditar antes de fazer as coisas, você começa a tomar atitudes melhores. E aí você começa a ser mais prudente. E aí a hora e o dia vem e você está preparado. Por quê? Porque você filtrou, que você transformou a tua mente, que você consegue entender todo dia. Se você está com alguma dificuldade, você entrou aqui nessa noite, ou está ouvindo essa mensagem, e alguma coisa no teu coração tem te perturbado, diga para você mesmo toda noite antes de dormir: por que está batida a minha alma? Por que você se remexe dentro de mim? Por que você se perturba tanto? Por que você está tão inquieta? Se você ler o Salmo, tem Salmo que ele fala para a própria alma. A alma entende que o Senhor é bom. Diga para a tua própria alma antes de dormir: alma, você está inquieta, você está perturbada, você está triste, está abatida, você ouviu uma notícia que está te deixando cabisbaixo, que te fez chorar, sabe, que te arrasou, que te jogou para baixo. Então antes de dormir, diga para a tua alma, diga você mesmo para dentro da tua própria alma: por que você está batida, alma? E entenda, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E eu tenho certeza que a tua alma vai ouvir: o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Às vezes a gente quer orar pelo outro, querido. Bota a máscara de oxigênio em você primeiro. Fala para a tua própria alma. Você não tem noção, não sei quantos aqui já fizeram isso. Você não tem noção como é maravilhoso fazer esse tipo de oração para a própria alma. Você orar para a tua alma, você ordenar para a tua alma. Tem um livro chamado Porcos na Sala, que ele é um livro que ensina expulsão de demônios, ensina um monte de etapas de como você lidar com pessoas endemoniadas, pessoas possessas. O livro é excelente, é muito bom. Mas o início do livro me chamou muita atenção, porque o livro, os primeiros capítulos do livro, esqueci o nome dos autores agora, mas esse livro não é caro não, é 20 e poucos reais. E de repente pode juntar 3, 4 pessoas e faz um círculo do livro, e todo mundo lê e gira aí. É muito bom. Chama-se Porcos na Sala. E os primeiros capítulos do livro, ele manda você que está querendo aprender a lidar com isso, chegar diante do espelho e você botar a mão na tua cabeça e falar para a tua própria alma, para a tua própria mente: toda perturbação, tiro da minha mente toda perturbação, toda incredulidade. Quantas vezes você já fez isso? Olhou para o espelho e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, hoje é o dia da incredulidade sair. Em nome de Jesus, bota a mão na tua cabeça, impõe a mão sobre a tua cabeça com a autoridade que Jesus deu. Se está perturbando a tua alma, ordena para a tua alma: incredulidade, em nome de Jesus, sai. Perturbação da minha alma, olha, eu quero declarar hoje para a minha alma que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E nada do que eu estou passando é maior do que o poder de Deus na minha vida. E eu vou ver a vitória do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, ordena para a tua alma. Porque às vezes gera esse conflito e isso não vai para frente. Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. Presta atenção como Paulo está falando aqui: fazei
Primeiro no versículo 1, ele está falando para você buscar as coisas lá do alto. Versículo 2 ele fala: pensai nas coisas lá do alto. Então, esse versículo, esse texto está em concordância com Romanos 12, está em concordância com Filipenses 4, que as coisas precisam começar pela tua mente. Muita coisa não está se tornando realidade na tua mente porque você não está pensando, você não está dedicando a tua mente, você não está dedicando o tempo de pensar nas coisas lá do alto. Às vezes está reclamando muito da vida, às vezes está pensando muito na vida do outro, está se comparando com o outro, está querendo comparar o desenvolvimento da tua vida com o desenvolvimento da vida do outro. Então no versículo 1 Paulo fala: buscai as coisas lá do alto. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. E aí ele fala: a avareza é a idolatria, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas o versículo 7 fala: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Ou seja, quando você era aquela gelatina que estava nesse tipo de forma. Mas agora não. Versículo 8: agora, porém, despojai-vos. Sabe o que é isso, querido? Joga a forma fora. Naquele tempo eu ficava nessa forma, naquele tempo eu fazia essas coisas porque aquilo era forma, naquele tempo isso era comum para mim porque a forma era assim, naquele tempo aquilo era bom para mim porque aquela forma é assim, mas agora eu estou jogando a forma fora, agora eu estou querendo me amoldar em Jesus Cristo, agora eu estou querendo me conformar com Jesus Cristo, agora eu estou querendo que a mente de Cristo esteja na minha mente. E aí ele fala: despojai-vos do velho homem. E versículo 10: adianta jogar a forma fora? Adianta você jogar isso tudo fora? Não. Continua o versículo 10 dizendo: e vos revestistes do novo homem. E aí eu acho esse pedaço muito bonito que fala que se refaz. Sabe o que é lindo isso, que se refaz? Até a Lagoinha ela tem uma música que fala, né? E o teu amor me refaz, né? Esse refaz, querido, se você entender que o amor de Deus, que o poder de Deus te refaz a cada dia, você vai conseguir entender a mente de Cristo todo dia. Não importa o sofrimento que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, entenda, você vai dormir hoje dizendo para a tua alma: porque está batida a minha alma, o Senhor é bom. Senhor, refaz, me refaz, para que eu acorde amanhã refeito em Ti. Refaz, você diz, se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, bárbaro, cito, não adianta, né? Independe de cultura, independe de onde nasceu. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos, querido. Se Cristo for tudo em você, Ele te refaz a cada dia. O mundo te quebrou? Amém. Ore antes de dormir e diga: Deus, me refaz, porque o mundo me destruiu. Ai, minha vida está em cacos, a minha alma está despedaçada, a minha alma está destroçada. Senhor, eu ordeno para a minha alma que ela se aquete, porque o Senhor é bom, e que o Senhor me refaça hoje, eu acorde amanhã refeito, porque Cristo é tudo em mim. Quando Cristo começar a realmente ser tudo em você, vai chegar o dia e a hora, como daquelas virgens, e você vai estar preparado para aquela hora. Você vai ter a lâmpada e além da lâmpada, o azeite. E você não vai precisar pedir nada a ninguém. Você não vai precisar pedir nada a um ao outro. Porque o amor de Deus te refaz. Então fala para o teu irmão assim: olha, quer estar preparado? Deixa o amor de Deus te refazer. Deixa o amor de Deus te refazer. Então só se você quer, e se você pode fazer isso, querido, fique de pé, feche os teus olhos e vamos fazer a oração pedindo para Deus nos refazer nessa noite. Amém?